Como plantar tulipas em vasos. Plantando os bulbos de tulipa. Use um vaso que tenha pelo menos 20 centímetros de diâmetro e furos embaixo. Ele também precisa ter de 15 a 40 centímetros de profundidade. É fundamental haver furos para drenar a água. Os vasos maiores comportam mais bulbos de tulipas, ficando cheios de flores. Você pode comprar um de plástico, cerâmica ou terracota. Um vaso com 20 centímetros de diâmetro consegue abrigar entre 2 a 9 bulbos de tulipa. Um vaso com 50 centímetros de diâmetro pode ter aproximadamente 25 bulbos de tulipa de tamanho médio. Os furos são importantes para a água não ficar empoçada no fundo, apodrecendo os bulbos. Encha o vaso até a metade com um substrato de perlita e vermiculita. Compre um solo poroso de drenagem rápida em lojas de artigos para jardinagem ou pela internet. Esse substrato é excelente para tulipas. Coloque o conteúdo do pacote no vaso com cuidado, de preferência fora de casa. O substrato para vasos geralmente é melhor do que a terra do jardim ou do quintal, pois ele retém melhor a umidade. É enriquecido com nutrientes que promovem o crescimento da planta, além de ter uma drenagem melhor. Empurre os bulbos na terra, deixando um espaço de 2,5 centímetros entre eles. Primeiro, coloque-os perto da parede do vaso e, em seguida, empurre-os mais para o centro. Empurre o lado plano dos bulbos para dentro da terra, a uma profundidade suficiente para que eles não saiam do lugar. A ponta do bulbo deve ficar voltada para cima. Ao plantar mais bulbos, você vai ter mais flores, mas elas competem pelos nutrientes da terra e pela água. Se você for lotar o vaso, não se esqueça de regar sempre e de reaplicar fertilizante na terra. Cubra os bulbos com 12,5 centímetros a 20 centímetros de terra. Use o mesmo substrato de antes para cobrir os bulbos completamente. Se você colocar os vasos em um espaço aberto ao qual pequenos animais tenham acesso, é preciso protegê-los com uma tela de arame para evitar que um roedor intruso coma os bulbos antes de virarem flores. Pense na ideia de adicionar mais bulbos para um efeito em camadas. Se você quiser tulipas de diferentes alturas ou apenas um vaso mais cheio de flores, coloque uma segunda camada de bulbos em cima da primeira. Para fazer isso, basta cobrir a primeira leva de bulbos com 2,5 centímetros a 5 centímetros de terra e, em seguida, plantar outra camada e cobri-la com o substrato. Quando as tulipas florescerem, vão encher o vaso inteiro. Cubra a camada superior de bulbos com 12,5 centímetros a 20 centímetros de solo. Você pode plantar a segunda camada diretamente em cima da primeira. Regue o solo em seguida. Regue abundantemente a terra após terminar o plantio. O excesso de água deve escoar pelos furos do vaso. Se você for manter o vaso dentro de casa, é necessário regá-lo cerca de 2 a 3 vezes por semana. Se os bulbos estiverem no quintal e for época de chuvas, não precisa regá-los. Na época de seca, regue de 2 a 3 vezes por semana. Deixe os bulbos em um local fresco durante 12 a 16 semanas. Deixe o vaso dentro de uma geladeira reserva ou em uma adega para que ele fique entre 7 graus Celsius e 12 graus Celsius.
A tulipa precisa ficar em hibernação para poder desabrochar na primavera. Por isso, ela precisa ficar exposta a temperaturas mais baixas. Coloque os bulbos em um local com temperatura consistente sem que eles corram o risco de congelar e descongelar. Mudanças bruscas de temperatura podem fazê-los apodrecer. Se você estiver com o vaso no quintal, é melhor plantar os bulbos quando a temperatura externa estiver nessa faixa, o que nem sempre é possível no Brasil. Ao comprar bulbos que já passaram por essa fase, pule a etapa. Transfira as tulipas para um local com temperaturas entre 15 graus Celsius a 20 graus Celsius. Depois que elas passarem pela fase de hibernação, as flores devem brotar nas condições certas. Caso estejam dentro de casa, coloque-as perto de uma janela ou em outro local que receba luz solar. Em áreas externas, os dias já devem estar a uma temperatura mínima de 15 graus Celsius a 20 graus Celsius. Se estiver fazendo 20 graus Celsius e a tulipa estiver no quintal, coloque-a debaixo de uma área com sombra, como uma árvore ou um toldo. Espere de 1 a 3 semanas para as tulipas começarem a florescer. Isso deve ocorrer quando a temperatura externa alcançar 15 graus Celsius a 20 graus Celsius. Tulipas de espécies diferentes florescem em épocas do diferentes ano. Portanto, informe-se para saber se você está fazendo tudo de acordo com a necessidade dos bulbos escolhidos. A tulipa precoce dobrada, a kaufmanniana, a Greigen e a comum geralmente florescem no outono. A tulipa Daydream, a franjada, a Shirley e a Ballerina são as que desabrocham na metade do verão. A tulipa papagaio, rainha da noite, viridiflora e a tulipa tardia dobrada desabrocham no final do verão. Cuidando das tulipas. Regue a tulipa quando a superfície do solo estiver seca. É preciso regá-lo com regularidade, deixando-o úmido, mas não encharcado, para saber se há necessidade de rega. De vez em quando afunde um pouco o dedo no solo para verificar se ele está seco. Se a tulipa estiver no quintal, regue o vaso apenas se não chover por mais de uma semana. Continue regando os bulbos durante a fase de hibernação. Deixe as tulipas em um local que receba pelo menos 6 horas de luz solar por dia. Essa flor precisa de sol, mas ela não se dá bem com temperaturas muito altas. Por isso, não a exponha diretamente ao sol da primavera e do verão. Se a planta estiver dentro de casa, coloque-a perto de uma janela para que receba luz solar suficiente todos os dias. Você pode colocar os vasos sob a sombra parcial de uma árvore ou de um toldo, mantendo as flores fora do sol direto. A terra do vaso costuma ficar mais quente do que a do jardim. Evite usar vasos de cores escuras, pois eles absorvem a luz solar e aumentam a temperatura do solo. Remova todas as pétalas ou folhas caídas no vaso. Deixe as pétalas e as folhas ficarem amarelas durante 6 semanas antes de arrancá-las. Se elas caírem, retire-as do vaso para evitar que apodreçam os bulbos. A remoção das pétalas mortas incentiva a tulipa a desabrochar novamente no próximo ano. Elimine a flor que apresentar alguma doença ou estiver infestada por pragas. Se a planta parar de crescer ou exibir manchas amareladas ou marrons,
É provável que ela tenha alguma doença ou esteja infestada por nematóides. Para evitar que a praga se espalhe, desenterre o bulbo da tulipa com os sintomas e jogue-o fora. Evite que pequenos roedores comam as flores mantendo-as dentro de casa ou colocando uma cerca de arame no chão ou em volta dos vasos. Algumas doenças comuns em tulipas são a podridão radicular, podridão basal e doenças fúngicas. Não plante bulbos que tenham um fungo branco, pois eles podem se espalhar e acabar contaminando o resto das flores do vaso. Coloque os vasos para dentro se a temperatura cair abaixo de zero. Se o termômetro ficar abaixo de zero, o substrato do vaso pode congelar e a planta pode morrer. Para evitar o problema, transfira os vasos para dentro e mantenha-os entre 7 graus Celsius a 12 graus Celsius, o que costuma ser a temperatura ambiente de uma garagem ou de um porão. Você pode levar as plantas para fora no final do inverno ou no começo da primavera. Troque o substrato todos os anos. Desenterre os bulbos com uma pá de jardim, com cuidado para não os danificar. Em seguida, esvazie o vaso e troque a terra antiga. Essa medida fornece nutrientes, promove o crescimento da planta e aumenta a chance de que a tulipa floresça novamente na próxima estação. Ao remover os bulbos fora da temporada, guarde-os em um local frio e escuro, como em uma geladeira, até que estejam prontos para o plantio. Use um substrato de qualidade com composto orgânico e fertilize o solo durante o ano se você não quiser trocá-lo anualmente. Basta cobrir a superfície do solo com matéria orgânica um pouco antes da estação de crescimento.